escrito de 1850, com a codificação, a espiritualidade vai dizer, bom, não é isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo, ou seja, é muito mais isso aqui. Que está muito longe. E na pergunta seguinte, ele pergunta, Kardec faz o seguinte questionamento: seria o universo? Aí ele diz, na tua linguagem não existe uma palavra que chegue nem perto da definição de Deus. A sua linguagem é muito pobre. Então ele vem, pobreza da linguagem humana, não é? Nós não temos uma palavra ainda que chegue perto, né, que chegue perto da concepção do que seria Deus. Isso nos dá um alento muito grande. Por quê? Porque nós temos o entendimento, não é, de que na realidade ele é algo que não está adstrito primeiro à nossa convivência, né? Algo que criou o tudo e que é muito, mas muito, mas muito maior em poder, em presença, em ciência, onisciente, onipresente, onipotente, né? E que rege toda essa nossa engrenagem, que rege a vida, né? Que nos possibilitou a vida. Aí vem o grande agradecimento à oportunidade de sermos seres viventes, né? E tivemos essa oportunidade graças à benevolência dele e à criação. Outra ensinamento do Espiritismo. Nossa fé é uma fé raciocinada, não é? Não é uma fé por fé, não é? Não é uma fé independente a que nós estamos tendo acesso, não é? Nós temos a consciência que não adianta ter fé aqui que vai chegar do outro lado porque ela vai cair no meio do caminho. Então, o nosso raciocínio mostra isso. E a gente até percebe, agora é uma percepção pessoal minha, que nós utilizamos a fé com uma, digamos assim, uma pitada de incerteza. Por exemplo, eu tenho fé que hoje vai chover. Eu posso até dizer, eu tenho fé que hoje vai chover. Mas eu não posso dizer que eu tenho certeza, porque não vai chover. Eu tenho certeza que não vai, mas eu tenho fé. Então nós nós reduzimos a amplitude dessa palavra fé. Então eu trago mais certeza, né? Então o Espiritismo nos traz a certeza, né, que a própria física já chegou a essa conclusão, a física quântica, que chegou à conclusão que a matéria não tem sentido, a personificação da matéria, a individualização da matéria. Se não houvesse uma força, um Criador por trás da matéria, meu corpo entraria em composição com essa madeira e nós nos tornaríamos um. Por quê? Porque os meus átomos entrariam em combinação com os átomos dessa mesa e nos tornaríamos um. Não tem sentido a matéria simplesmente para a física quântica. Ela chegou num ponto que diz, nós somos muito mais vácuo do que matéria. Então, como é que se torna algo material? Através da vibração, não é? Nós somos um núcleo com elétrons girando ao redor dele, emitindo uma vibração. Essa vibração é que faz com que a coisa se torne material. Aí vai a nossa importância que o Espiritismo nos traz, não é? Quando fala na reforma íntima. A reforma íntima nada mais é que transformarmos a nossa vibração. É ter pensamentos positivos, né? É a prática da caridade, é a prática do trabalho espiritual, é ter a consciência que somos seres espirituais habitando um corpo material. É isso que faz com que a nossa consciência, não é? E nós, até corpo físico, entre numa vibração mais elevada. Mais elevada, tá? Isso é o que nos dá a sinalização de uma evolução, de um crescimento. Então, com relação à ciência, muitas das nossas descobertas, nós temos consciência que são muito mais processos inspirados de descoberta
do que uma descoberta numa, digamos assim, uma bolha material, não é? Quando nós vemos, por exemplo, a descoberta da vacina da Covid, que foi feita em tempo recorde, né? Nós que somos espíritas temos consciência de que houve muita, mas muita instrução espiritual nessas descobertas, não é? Mas muita. Então, pergunta 456. Lá nós, a partir da 456 do Livro dos Espíritos, nós temos a explicação da influência dos espíritos em nossas vidas. Na 459, Kardec pergunta a que nível essa influência da espiritualidade se dá em nossas vidas. E a espiritualidade diz: não se espantem se muitas das decisões de vocês, na realidade, são tomadas por influência espiritual. Pergunta 459. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí, aproveita para ver se eu estou aqui contando algo que não seja verdade. Então, a espiritualidade está muito mais presente em nossas vidas do que nós suspeitamos. E nós vamos ter acesso à espiritualidade mais elevada quanto mais burilada, quanto mais trabalhada for a nossa frequência. Para isso, nós precisamos trabalhar o nosso interior, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Mas é muito difícil diante de um mundo, não é? Em que a gente está aí, a guerra na Ucrânia, não é? A fome dessas crianças que estão lá, né? A gente esquece que por trás tem amigos do bem, que está trabalhando em prol dessas crianças, das crianças do interior, da fome. Nós temos nos hospitais, quem já parou para conhecer os doutores da alegria? Doutores da alegria. São anjos, né, materializados, que entram nos hospitais para provocar produção de hormônios restauradores da saúde física. Principalmente em hospitais de câncer, né, e grandes hospitais, eles entram brincando com crianças, entram como palhaços, tá? Cantando e fazendo com que as crianças sorriam. E a medicina já documentou e já atestou que o resultado do tratamento dessas crianças é estupendo, né? Coisas que não se conseguia única e exclusivamente com medicação, se consegue hoje com esse tipo de trabalho também. Logicamente que nenhum trabalho ele é completo em si, não é? Para que nós tenhamos a harmonização, não é, do nosso corpo, da nossa saúde, nós precisamos de trabalho médico, trabalho psicológico ou psiquiátrico, ou os dois, e espiritual. Nós precisamos adicionar esse terceiro, tá? Então, não funciona um sem o outro. É uma tríade, né? Então, mediunidade é um recurso inerente a todo o corpo físico. Vocês sabiam que todos aqui são médiums? Todos nós somos médiums. O que é que acontece? A mediunidade, existem várias faculdades mediúnicas que são estudadas nesse universo da mediunidade cientificamente, tá? É descoberto hoje que a esquizofrenia, muito da esquizofrenia são processos mediúnicos, né, que precisam ser trabalhados. Há exames que são Associação Médico Espírita, né? Nós temos o exame PE, que fica lá no Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Piedade. Nós temos em todos os estados, tem exames, tá? Associação Médico Espírita. Por quê? Os médicos começaram a perceber que muitos processos, não é, de doença, de desarmonia física, se deviam a processos mediúnicos, processos espirituais. E eles começaram a trazer para ser um arcabouço de tratamento o procedimento espiritual também,
passe magnético, fluidoterapia, que eu já vi que aqui a casa, né, pratica, o trabalho da caridade. No nosso caso, nós somos um abrigo, nós somos vindos do Lar de Jesus, lá na Torre, né? Ali em frente é o Atacado dos Presentes. O trabalho de caridade, né, lá no caso do abrigo, a campanha do quilo e tantos trabalhos, né? Tudo isso favorece a, digamos assim, uma limpeza que nós fazemos no nosso corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, ok? Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, bem rapidinho. Aí, filosofia. Bom, é uma filosofia de vida. Para que eu obtenha, não é, a minha reforma íntima, para que eu consiga, digamos assim, no universo científico, facilitar o tratamento de algum processo de doença meu, não é? Eu preciso mudar algumas posturas e conhecer a engrenagem que está por trás dessa postura. Tipo, lei do livre-arbítrio e causas e efeitos. Eu posso, a qualquer momento, mudar meu padrão. A qualquer momento. Certo? Eu venho agindo errado, de acordo com relação a uma determinada postura, tipo, com um filho, ou com uma esposa, ou sou muito exclusivo, aquilo que eu considero errado em mim. A qualquer momento eu posso modificar isso. Agora, a doutrina nos ensina que eu não posso voltar lá atrás e alterar, né? Chico dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e desenhar um novo fim, tá? Então nós viemos aqui para isso, entender que nós somos livres para agir da forma que desejarmos agir. Nós somos livres. Eu posso ser um santo e posso ser um diabinho aqui no, né? Falando alegoricamente, tá? Eu posso ser a pior pessoa como posso ser a melhor pessoa. Sou livre para isso. Agora, eu sou escravo das consequências, tá? Não dá para plantar banana e colher laranja. Bananeira não dá laranja, nem laranjal dá banana, né? Parreiral não vai dar melancia, ele não vai nem aguentar, não é? Então, se eu planto banana, eu colho banana. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto ódio, eu colho ódio. Eu posso plantar, agora vai ter um efeito. Se eu planto amor, eu colho amor. Ah, mas eu sou uma pessoa, né, boníssima, estou me analisando e acontece um monte de coisa errada na minha vida. O que será que eu fiz lá atrás? Será que aquilo não está vindo justamente para mim agora, porque eu mudei o padrão e tenho condições de superar toda a carga que estava nos meus ombros que eu estou trazendo de encarnações passadas? Justamente em virtude de eu ter dado esse ato agora no meu crescimento, pode ser que a espiritualidade chegue, Estênio está ali, tranquilinho, entrou na doutrina, está entendendo tudo. Tudo aquilo que ele precisa resgatar lá de trás, que está no corpo perispiritual dele, está adoecendo ele, vamos deixar agora, vamos liberar para ele. Por quê? Porque a doutrina vai ensiná-lo a lidar com isto. Chico Xavier tinha dores lancinantes na vista, vocês sabiam disso? Um homem santo, e tinha dores horríveis na vista, né? Certa vez, a Arigó chegou para ele, muito amigo, né, eles, e perguntou se ele não queria que ele operasse a vista de Chico. Chico disse, meu irmão, pelo amor de Deus, não. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Eu já consigo conviver com essa dor. Se você virar outra, eu vou ter todo o trabalho de novo para me habituar com ela. Então ele tinha consciência daquilo que ele precisava, né, passar para
para liberar problemas de passado dele. Então, isso a doutrina nos ensina. Nos ensina. Ela nos ensina algo grandioso. Ninguém deve buscar o sofrimento. Não estamos aqui para sofrer, tá, pessoal? Ninguém. Nós nascemos para buscar a felicidade. E a nossa vibração deve ser essa, buscar a felicidade. Não vamos nunca alimentar culpa do passado, como o Chico bem disse. Você não pode ir lá atrás e desfazer o que você fez. Mas você pode, de agora por diante, entender que aquilo foi um procedimento errado. Aí é a cura desse teu processo. Milhões, nós estamos agora acordando de um processo em que nós pegávamos um irmão, nosso irmão, colocávamos num tronco, açoitávamos em virtude apenas de ter uma pele de uma cor diferente da nossa, iríamos para a praça, iam todos para a praça comer pipoca para assistir o espetáculo. Nós saímos disso agora há pouco, não é? Então, assim, o que é que nós estamos carregando de lá de trás? Né? Nós estamos saindo, né? 1888, Lei Áurea, né? Então, muito pouco tempo demais, né? Então, temos muita coisa a resgatar. E a doutrina nos ensina que nada do que nós passamos hoje é decorrência de castigo. Nada. Não existe castigo no nosso universo. Os pontos que o livro dos Espíritos fala sobre castigo, sobre algo que você fez e agora você está pagando por isso, ele está na realidade se referindo a algo que você provocou em você mesmo, é a causa, algo que você deu causa lá atrás, desarmonizou o teu corpo perispiritual e agora você tem a possibilidade de limpar. Limpar como? Com posturas, atitudes diferentes. Isso é a reforma íntima que nós precisamos exercitar, praticar. Não é? Então, imagine o seguinte, eu chego agora e coloco aqui uma arma. Vamos supor que isso aqui é um 38, um revólver. E coloco aqui na frente e estou conversando com vocês. Que energia eu plantei aqui no ambiente? Não é? Que energia pesada. Só por ter pego uma arma e colocado aqui na frente. Agora imagine que entra uma criança aqui, um bebê, no colo de uma mãe. Outra energia totalmente diferente. Então, a postura, o que acontece no ambiente, ele interfere, ele provoca uma determinada vibração, faixa vibratória em todo o ambiente. Não é? Se eu falo algo interessante aqui para vocês, todo mundo presta atenção e começa a se ver naquela palavra. Se eu começo a devagar, a falar coisas com palavras difíceis e tal, já está todo mundo roncando, né? Roncando doido para que eu acabe de falar para ir embora, né? É a vibração, né? Então, tudo na vida é vibração. Tudo tem uma causa e a causa vai se reverter vai se transformar no efeito lá na frente. E aí? É um jargão da nossa doutrina, do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Aí, eita, o que é isso? Salvação. Quer dizer, estamos todos condenados. E se não fizermos caridade, vamos ser todos jogados no mármore do inferno? O que seria salvação? Veja. Na realidade, a consciência espírita com relação à salvação é você voltar com um saldo positivo grande, sabe? Quando você vai fazer passar a régua na hora do retorno, você não vai ter, não espere um São Pedro lá do outro lado, com um livrinho com toda a tua história escrita. Não vai acontecer.
Se eu passei minha vida olhando para meus problemas e tomando a atitude do LIP, quem conhece o LIP? Tem pessoas aqui que conhecem, não é? Ó céus, ó vida, ó azar. Quem lembra desse, né? Era o leão da montanha lá atrás, e tinha a hiena que andava com o leão da montanha, que a vida para ela era isso. Ela sempre se lamentava: ó céus, ó vida, ó azar, tudo contra mim, a vida contra mim. Não, tomemos uma postura ativa diante da vida. Diante da vida. Nós vemos muito na área de informática algo falado versão de sistema. A versão do sistema é a versão, o burilamento daquele sistema. Se melhora o sistema e diz: essa é a última versão, ou seja, essa é a versão mais atualizada, essa é a versão mais moderna, a mais evoluída. Pois eu digo a vocês, nenhum de nós foi tão evoluído quanto hoje. Esse é o momento em que nós estamos no pico da nossa evolução, desde a nossa criação até hoje. Sabe por quê? Porque o espírito não evolui. Nós estamos condenados ou evoluir, ou no máximo estacionar. Isso a doutrina nos ensina, o espiritismo nos ensina, tá? Nenhum de nós evolui. Ah, Estênio, mas aquela pessoa era um santo e matou a própria esposa. Será que realmente era um santo? Ele estava realmente naquela frequência vibratória, ou aquilo era uma máscara? Todos nós temos várias máscaras, né? Eu tenho várias. Eu tenho máscara de avô, né? Aquele que tudo pode, né? O bombom, meu Deus do céu, lá em casa não falta. Então, meus netos adoram. Essa é a máscara do avô. A máscara do pai é como: rapaz, teu filho está comendo muito doce, dá uma... Mas eu não proíbo. Então, nós temos várias máscaras na vida, não é? E precisamos cada vez mais entendê-las para que nós possamos realmente trabalhar essas nossas posturas. Então, a salvação, na realidade, é você dizer assim: aproveitei a minha estada como ser encarnado. Mas para quê? Por que eu preciso encarnar? Não é? Por quê? Porque, como nós dissemos, a nosso débito passado é tão grande que a gente tivesse consciência dele hoje, seria muito difícil caminhar. Imagine você lembrar que na encarnação passada você foi um algoz, né? Você foi um capataz, você foi uma pessoa que praticou maldades, que qualquer coisa era no tiro, tirou várias vidas e tal. Seria muito difícil caminhar numa encarnação posterior. Aí o que é que a espiritualidade faz? O que é que essa engrenagem nos possibilita? Esqueça todo o passado. É justamente o que Chico disse: esqueça, passe a partir de agora a agir de forma diferente. Aí te coloca na família, não é? Que te acolhe, que te traz instruções, te traz para um centro espírita, ou uma igreja católica, ou um templo protestante, da forma que for, que seja o melhor local para seu crescimento, para que você aproveite. Aí a salvação será retornar, se liberando de pesos que você criou lá no passado. Voltar mais leve, né? Tá, vamos em frente. Princípios básicos. Nós temos alguns princípios básicos que não dá para fugir do espiritismo. Não dá, tá? Primeiro deles, existência de um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que não tem forma, tá? Ele perpassa o nosso corpo físico, ele está em todo... É por isso que a gente diz, teu Deus está no teu interior, não é? Ele está em todo lugar, em todas as situações, possibilitando tudo. Ah, então quer dizer que se ele é o causador de tudo, inteligência primária, causa primária, inteligência suprema, causa primária de tudo, então ele criou o mal? Será que ele criou o mal? Não é? Nós temos livre-arbítrio. Ele criou o livre-arbítrio, ele nos deu a liberdade de seguirmos num
numa direção ou noutra. O mal foi criado por quem? Por nós. Nós é que tomamos a atitude, tomamos a decisão de praticar a maldade. Ele é tão justo, tão bom, que ele nos possibilitou a vida, sabendo, inclusive, do que seríamos capazes. Possibilitou a vida de um Hitler, né? E tantos, né, se eu for falar aqui, que provocaram, mataram milhões, foram responsáveis por verdadeiras atrocidades. E ele possibilitou a vida desses. Ah, mas então ele não é justo como os outros. Oi, e o quanto nós aprendemos com a maldade do Hitler? Será que não? Era necessário? Não, eu não queria a maldade do Hitler. Mas a partir do momento que aconteceu, eu no mínimo aprendi o como não ser. André Luiz tinha uma frase célebre que eu ouvi minha infância toda, né? Eu nasci no lar espírita e meu pai caminhava com a camisa dizendo o seguinte, era uma frase de André Luiz: auxilia o ofensor com teus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Primeiramente, essa frase nos ensina o seguinte, que nós aprendemos inclusive com a maldade, não é? Nos ensina também o seguinte, que por termos aprendido, inclusive com a maldade, precisamos o quê? Agradecer, auxiliar com os bons pensamentos. Não é? Ah, mas ele é uma pessoa má. Essa pessoa má precisa ter uma vibração boa. Se eu vou plantar nele, ou em mim, o ódio por ele, eu não tenho como colher amor. É aquilo. Não dá para plantar ódio e colher amor. Não dá. E eu vou colher ódio de que forma? Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, e aí vai. Meu corpo vai ter um momento que vai sofrer com isso. Vai sofrer com isso. Ah, mas então você está dizendo o quê? Que eu devo estar trazendo o meu inimigo para dentro da minha casa para almoçar comigo. Aí vem vários questionamentos aí. Primeiro, essa palavra inimigo, será que realmente é isso? Será que não sou eu que estou criando essa visão daquela pessoa? Que tal analisar essa pessoa num contexto em que eu não esteja presente, para ver se realmente ele tem aquelas atitudes, não é? E aí eu posso até mudar o padrão com aquela pessoa. Quem vai ganhar mais? Eu. A pessoa pode nem saber desse meu exercício. E eu vou me livrar de um sentimento de ódio com essa pessoa, não é? Um exercício maravilhoso. Observe essa pessoa diante dos filhos dela, né? Todo pai é amoroso com ela, lógico, tem exceções, né? Raras, mas tem exceções. Mas, geralmente, o pai é amorosíssimo com o filho. Analise esse amor, curta esse amor, elogie esse amor, traga para você essa vibração dos dois e resolva seu problema com essa pessoa. Isso vai ser muito útil para você. Outro princípio básico, imortalidade da alma. Ninguém aqui, tá? Ninguém vai morrer naquela concepção que nós conhecemos por morte. Morte não é fim. Morte é passagem. Nós não morremos, nós desencarnamos. É diferente. Morrer é dizer, acabou, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Acabou-se, né? Teve sua oportunidade, papapá. Que injustiça é essa diante de uma criança de 2 anos que desencarnou em virtude de uma doença, não fez mal a ninguém, não teve possibilidade de crescer, vai ficar onde? No purgatório? Precisa de uma nova oportunidade, de voltar no processo reencarnatório e exercitar. Aquele processo, nós entendemos como espíritas, que se deveu a algum fator, algum processo dele com a vida, algum processo dele com a família, né? O leque é muito amplo, não dá para dizer de uma forma simplória, teria que ser analisado cada caso. Então, morte não existe. O que existe é passagem, retorno. É como se nós fizéssemos uma viagem de estudos para a Austrália, passássemos lá 10 anos, estamos retornando. Morri lá para a Austrália e estou desencarnei lá na Austrália e estou encarnando aqui no Brasil de volta.
Ok? Só que, logicamente, o retorno não vai ser com esse corpo físico, vai ser com o corpo perispiritual. Vai ter corpo? Vai. Ninguém vai perder a individualidade, a persona. Nós vamos chegar lá, todo mundo conhecendo que eu sou extenso, eu não vou precisar refazer amizades. Né? Refazer amizades. Agora, um conselho. Todos nós vamos desencarnar. Um conselho bem útil. Se você encontrar do outro lado algo para fazer, nem que seja uma vassourinha num canto de parede, se agarre com ela e vá trabalhar. Porque dessa forma você vai se inserir muito mais rapidamente a um contexto social espiritual. Espiritual. Esse é o grande ensinamento que André Luiz nos traz em nosso lar. Não é? Lindo isso, lindo. Um médico, não é? Que chega aqui e voltou com uma certa, desculpa aí, né, André? Estou usando para você como exemplo. Com uma certa soberba, né? Achava que ia voltar para lá e ia praticar medicina. E a espiritualidade ensina que ele precisa praticar o quê? A humildade. O entendimento de que todo e qualquer trabalho traz crescimento social. É necessário a sociedade. Não é por ser um varredor, ou um médico, ou um cientista, um descobridor, que você vai ser terá mais mérito ou menos mérito espiritual. Pode ter até material, né? Que até dá tilt na mente. Porque se nós vivêssemos sem alguma das atividades que nós temos na nossa sociedade, seria um caos. Imagine se nós não tivéssemos a limpeza pública. Como seria a nossa vida? Então, todos têm a sua parcela, né, de contribuição à sociedade. Então, nós somos seres imortais. Pluralidade das existências. Essa aqui pode já ter sido essa, pode ter sido esse, pode ter sido essa, em diversas existências, em diversas encarnações. O processo reencarnatório é um processo de justiça voltado para o crescimento pessoal e social. Quando nós vemos a Ucrânia passando pelo processo que está passando, e a Rússia, né, nesse conflito, não pensemos que as pessoas que estão ali estão fora do quadrado, não é? Na realidade, é todo um processo que envolve as culturas, que envolve as sociedades, que envolve as pessoas seus. Nós não estamos aqui de férias. Nós viemos para o quê? Trabalhar a nossa vibração. Trabalhar o nosso crescimento e crescimento como sociedade também. Pluralidade dos mundos habitados. Estamos vendo aí, né? No Rio Grande do Sul essa semana, não foi? Uns OVNIs, não sabemos ainda de que se trata, mas, sei lá, de repente, não é? Nós temos alguma novidade por aí com relação a civilizações de outros planetas. Mas nós temos a certeza, não é, da existência de diversos mundos, inclusive em dimensões distintas. Você quem assistiu o Super-Homem, já viu que tem episódios do Super-Homem que ele mostra uma dimensão diferente, inclusive que ele é um ser mau nessa outra dimensão. Não sei se vocês já viram. É algo que é alegórico, mas que traz uma boa visão de que duas dimensões podem conviver. Não é? Conviver não. Pode ter sua vida particular num determinado espaço físico, só que em frequências diferentes. Ok? É como se tivéssemos a frequência AM e a frequência FM do rádio, vivendo no mesmo espaço físico, atendendo a fins diferentes. Precisamos de receptores diferentes para cada um, né? Então, para podermos perceber. Comunicabilidade dos espíritos, é o que diz a pergunta 459, né, do livro dos Espíritos, que nos fala que a espiritualidade está muito mais presente na nossa vida do que nós suspeitamos.
e não nos espantemos se muitas das nossas decisões sejam tomadas por influência deles. Ok? Então, isso é uma realidade. E todos nós aqui, quando eu falei que todos somos médiuns, no elenco de processos mediúnicos, existem processos que são mais, digamos assim, comuns, e aqueles em que são mais específicos, que são mais latentes. Precisa de uma latência maior, tipo a psicografia, a visão, a audição, não é? São mais específicos, mas a intuição é um processo mediúnico. Muitas informações são passadas pelo espírito e que nós tomamos pela intuição. A relação de mãe e filho é uma relação que não se desfaz com o tempo. Coisas acontecem com o filho que a mãe percebe e sente, não é? Então, é uma transmissão de espírito a espírito, não é? E isso é um processo também mediúnico. Então, alguns ensinamentos importantes que nós achamos interessantes. O julgamento nosso será sempre íntimo. O saldo será sempre credor. Quer dizer, nós evoluímos sempre ou estacionamos. No máximo, isso aqui vai dar 0, nunca negativo. E a consequência é perispiritual. Quer dizer, quando eu retornar, não vai ter alguém lá me esperando para ler o livro da minha vida. Eu é que vou ver as consequências de tudo que eu fiz nas minhas sensações, nas minhas doenças. Quando você for um médico do outro lado, né, e tem muito auxílio do outro lado, principalmente para os recém-chegados, que eu digo André Luiz, né? Eles têm um conhecimento tão grande da vida, das engrenagens da vida, que o livro Evolução em 2 Mundos, ele foi André Luiz, mas por Valdo Vieira e Chico Xavier. Chico em Uberaba e Valdo Vieira em Pedro Leopoldo. Eles trazem a engrenagem evolutiva de uma forma tão científica que para a gente ler, para quem não é cientista, ler tem dificuldade. Pela amplidão das palavras, pela técnica que é utilizada no conteúdo do livro. Eu mesmo tenho uma dificuldade horrível com aquele livro. Sofro muito, com o dicionário do lado, usando o Kindle, né? O Kindle é ótimo, porque você marcou ali, ele já vem com o que quer dizer aquela palavra. Mas várias frases meu Deus do céu, estou ruim. Então, a espiritualidade tem pleno conhecimento de toda a nossa engrenagem, né? Então, mas eles não vão, de forma nenhuma, pedir contas disso. Esse saldo, ele fica impregnado em nós. Do outro lado, como é que se conhece os créditos de um espírito? Vocês sabem que na espiritualidade nós temos créditos, né? É como se fosse uma moeda. Né? Não é dinheiro, mas são créditos. Como é que se sabe? Toda e qualquer atividade que é feita do outro lado cria uma mudança vibratória em você. Cria, tanto lá quanto aqui, tá? Cria uma mudança vibratória. E a espiritualidade, as pessoas que estão ao teu redor, elas enxergam, você mesmo enxerga isso. Você fica mais quintessenciado, você fica mais elevado, você fica mais... E isso define as possibilidades, por exemplo, de visitar teus entes queridos aqui no planeta, e executar determinados trabalhos do outro lado, e aí vai, tá certo? Então, esse julgamento e esse trabalho é um trabalho de você com você, não é? O amor é o grande remédio para os males do corpo, que nos diga o nosso grande modelo. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos: que modelo seguir? E a espiritualidade nos fala muito grosso: vide Jesus. Ele é o nosso grande modelo. E, meu Deus do céu, ele botou logo lá em cima, né? Vide mais embaixo. Vide o, sei lá, o dirigente da casa espírita, ou vide o, sei lá,
né? Aí eles nos recomendam olhar Jesus. Somos seres espirituais habitando um corpo material. Isso é a grande resposta para quem sou eu, não é? Às vezes, quando a gente está no baixo astral, né, no momento de depressão, a gente diz: meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo? Quem sou eu? Parece que o mundo explode. E você cai naquele buraco e chega lá embaixo e diz: sim, e agora? O que fazer? E precisamos ter a consciência